Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto e análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço, e olha que interessante, cara. Hoje nós vamos analisar a última entrevista da Valesca Oliveira. Vou falar daqui a pouquinho quem é a Valesca Oliveira, mas ela acabou falecendo, supostamente por... Creio que já está definido a causa das mortes e tudo mais, motivação. A motivação é algo que talvez a gente vá ver aqui. Talvez. Por quê? Porque eu senti uma muito mais congruência do que incongruência. E isso é algo que a gente precisa ficar atento. O ser humano não é cartesiano, não existe um modelo científico que você vai fazer perguntas, ou você vai analisar, ou você vai passar por uma bateria de perguntas que você vai identificar. Olha, temos uma pessoa aqui que está prestes a cometer ou cometer um crime, ou cometer uma atrocidade. Não, não é assim. Algumas pessoas você vai ter alguns traços muito mais evidentes e outras, muitas vezes, quase que imperceptíveis. Talvez para as pessoas que estão muito mais próximo, por conta que você não tem uma Polaroid, ou seja, você não tem um instantâneo, mas você tem um desenrolar de fatos, desenrolar de comportamentos. Por isso que você aprender a linguagem silenciosa é uma proteção à vida, uma proteção, inclusive, a você não perder o seu tempo de vida, que é o bem mais precioso que você tem. O Sheik que contratou o Neymar, que tem lá bilhões e bilhões, ele não pode aumentar em 1/10 de segundo o dia dele. Então não importa se você é rico, se você é pobre, se você é estudado, se você não tem estudo algum, ninguém consegue rever o tempo que já passou ou ainda acrescentar tempo. Então, não importa se você é muito inteligente, se você é pouco inteligente, o que mais importa é você conseguir blindar o seu tempo, proteger o seu tempo de traições, golpes, relacionamentos patológicos, decisões que vão consumir o seu futuro. E a linguagem silenciosa, ela te dá esse verniz. Ela é determinante? Não. Com o ser humano, nada é determinante e você coloca uma orientação. Por isso eu te convido para você vir aqui para São Paulo. Venha para o 3º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa. Franco Pisso, um dos maiores especialistas em linguagem corporal do mundo, meu amigo argentino Franco Pisso, estará presente nesse congresso. Mark Bowden, considerado também um dos melhores do mundo, vai gravar uma participação para a gente, especialmente para quem estiver lá. Estou em contato com outros experts, tanto fora do Brasil quanto do Brasil. Vamos ter a plenária, onde vamos ter neurocientistas, vamos ter outras tantas pessoas que vão trazer o seu conteúdo para você. E o ápice desse congresso é justamente quando eu ensino as pessoas a identificarem um relacionamento abusivo, um relacionamento de traição, o golpe, a sacanagem, até justamente esse relacionamento patológico. Então eu te convido pelo menos para você conhecer. Conheça, até porque os VIPs já se esgotaram, o Hot Zone, que é aquele onde você tem mais próximo do palco, já está se esgotando, mas temos o Standard ainda, que é o ingresso mais em conta para você se programar, vir aqui para São Paulo no dia 2 de dezembro, 3º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa. Acesse nãomintapramim.com.br/evento. Na primeiro comentário aqui do vídeo também vai ter o link direto, pelo menos para você conhecer. Vai lá, conheça, e aí você vai entender o quanto é importante a linguagem silenciosa nas nossas vidas, inclusive para a gente analisar e desmistificar também, que tem muito engenheiro de obra pronta, vi muito comentário dizendo, nossa, estava explícito, nossa, estava na cara, nossa, é como o marido não percebeu a família. Calma lá, pequeno gafanhoto. Depois da coisa pronta, fica fácil identificar, né? Eu identifiquei pouquíssimos indícios que poderia ter alguma coisa ali que não ia bem, mas realmente a gente precisa desdobrar os nossos olhos, as nossas atenções, principalmente você colocando isso na tua casa, com seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos, seus funcionários, porque pode estar acontecendo alguma coisa muito importante, muito impactante e está passando por conta que a gente não tem o mínimo de entender a linguagem silenciosa. Beleza? Então agora vamos falar
Então, de novo, eu aconselho fortemente, vá lá visitar nãomintapramim.com.br. E para você que é apressadinho, a análise começa aí. Não, a análise começa agora. Não faça essa maldade com as outras pessoas, porque esse conteúdo pode estar salvando vidas. E quando você joga as pessoas para frente, porque você é precoce, né? Foi. Já foi. Você pode estar prejudicando muitas pessoas. E o prólogo também, pra gente, porque muita gente não é do Brasil, muita gente nem sabe o que está acontecendo, é importante. Depois vem perguntas lá na frente que as pessoas, mas Ricardo, por que tava lá no prólogo, tava na explicação, e o quanto que isso pode te ajudar também. Valeuska Oliveira, jogadora de vôlei, hoje ex-jogadora de vôlei, de alta performance. Ela participou, se não me engano, de 3 Olimpíadas, além de ter conquistado tantos títulos nos seus times, né, que ela participou dentro e fora do Brasil, mas ela foi campeã olímpica. Ela chegou a pegar bronze e depois ela pegou ouro. E para você chegar num ponto desse, né, de alta performance, realmente você abdica de muita coisa. Muita coisa, é isso que nós vamos falar depois nas considerações de vida. Porque, cara, não existe uma única felicidade. Toma cuidado em só olhar o objetivo final, o trajeto é importante. E vamos pegar alguns pontos aqui. Também, deixa eu lembrar, algumas pessoas estão chegando aqui pela primeira vez, outras pessoas já conhecem. A linguagem silenciosa não se resume a microexpressões. Tem muita gente que ainda acha que linguagem silenciosa... mas a parte técnica é só a parte... Não, a parte técnica é da narrativa, é da psicocomportamental, é do corpo, é do storytelling. Tudo isso é a parte analítica, é a parte técnica. E não somente você ficar identificando e dando nome à musculatura. Isso, na realidade, é a basezinha, a partezinha lá de cima. Se aprofundar, e muitas vezes, às vezes, as pessoas não... E tá tudo bem não compreender isso, ninguém é obrigado a saber disso, mas eu estou avisando, porque muitas vezes as pessoas não entendem que a análise psicocomportamental da linguagem silenciosa não se resume a um espectro só. Então tem gente que gosta mais e quando aparecem as microexpressões, tem gente que gosta mais quando a gente fala do comportamento, tem gente que gosta mais quando a gente fala da estrutura da comunicação. Todas elas você vai encontrar aqui. Em todos os vídeos? Não. Tem vídeo que é mais expressões, tem vídeo que são mais a linguagem corporal, tem vídeos que são mais da narrativa, tem vídeos que são mais do psicocomportamental, mas é legal, né, dar essas explicações de vez em quando, porque às vezes as pessoas elas se confundem por alguma experiência que elas tiveram, acreditando que era só microexpressão. E beba água, beba muita água. E essa moça, ela comete dias desses atrás, e me parece que um dia antes, ou pouquíssimos dias antes, eu acredito que é um dia antes, ela participou desse podcast que a gente vai analisar, o Ataque e Defesa, com Ale Oliveira, né? Coincidentemente é o mesmo sobrenome, eles não são parentes, mas têm o mesmo sobrenome, e foi muito impactante, né? Porque ela estava cheia de planos, ela estava cheia de projetos, mas ao mesmo tempo algo me chamou a atenção no conjunto todo da obra, que a gente vai começar a analisar a partir do Taca-lhe Play. Então, você vai ver uma análise de Valesca Oliveira, hiper mega atleta de altíssimo nível, casada há 20 anos com Ricardo Mendes, uma pessoa que quem olha de fora fala, meu Deus, eu queria ter essa vida, eu queria ter essa experiência que ela tem. Ela é uma pessoa, inclusive, muito culta. Muitas vezes as pessoas destacavam isso nela, uma pessoa que ouvia música clássica, que lia muitos livros, que se preocupava em se aculturar, tal, e acabar como acabou, tirando a própria vida. Por isso que eu sempre digo, não é uma questão de saber e não é uma questão monetária, é uma questão de mente, é uma questão de espírito. E isso qualquer pessoa está correndo o risco de entrar nesse espectro, nessa seara, nessa história. Tem muita gente que fica disputando, né, quem é mais vítima, e nada é determinante. Não é uma questão de grana, não é uma questão de pobreza, não é uma questão de riqueza, não é uma questão de sabedoria, é uma questão de estado de espírito, é como você está encarando o mundo e quanto que o mundo está te olhando. Eu sempre falo, né? Muitas vezes você olha para o abismo e o abismo olha para você de volta. E é nessa hora aí que talvez você se encontre só. E aí que muita coisa vai ser cobrada. E se você não tiver com um alicerce ali bacana, você sucumbe ao chamado do abismo e você se projeta para o abismo, literalmente. Muito triste, então já quero deixar aqui, se os parentes, amigos, colegas estiverem vendo, todo o meu respeito, todas minhas emoções aqui de compaixão e carinho para com essa passagem da Valeuska para a eternidade. Então fica aqui pra gente o nosso respeito, o nosso carinho e vamos utilizar isso, como ela mesma disse, né? Não deixa a minha história na gaveta, não. E talvez ela vai ser referência, talvez de uma outra forma, ou talvez de mais uma forma, pra gente prestar atenção na linguagem silenciosa dos que nos cercam. Beleza?
Agora sim, taca ali play, beba água, beba muita água e vamos pra lá. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante que você faça os 4 passos. Quais são eles, Ricardo? Primeiro, perceba se você está inscrito no canal de fato. Muitas vezes, por falta de atividade, a sua inscrição é retirada. Isso já aconteceu várias vezes, vários inscritos têm reclamado isso. Então perceba se você realmente está inscrito. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antigamente, como é que era isso? Quando você habilitava as notificações, toda vez que tinha um vídeo novo, você era notificado. Agora, depois de 1,4 milhão de pessoas seguindo, não é todo mundo que o YouTube vai notificar. Então, além de notificar, você tem que ser relevante para o YouTube. Você tem que mostrar interesse para que o YouTube, de fato, mostre as opções aí no seu feed. Como é que eu faço isso, Ricardo? Dê like, dê o joinha nesse vídeo, em todos que você assistir aqui no canal, e comente alguma coisa. Talvez uma experiência pessoal, talvez uma experiência de parentes, talvez algo que você gostaria de complementar, trocar uma ideia. As pessoas aqui são bastante interativas, então às vezes até uma conversa, uma discussão bacana aqui. Então isso é muito legal, muito salutar, que você utilize isso como um fórum mesmo. Vamos falar sobre... Ah, lembrando, por que tem esse pi? Porque, incrivelmente, o YouTube, mesmo quando você está falando sobre não ignorar o suicídio, falar sobre suicídio, como eu já falei inúmeras vezes em lives com o Dr. Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o YouTube acha que talvez você esteja estimulando, e não é nada disso. Mas, enfim, vai ser sempre um pi, alguma coisa nesse sentido, ou um sequestro aqui do volume, para que a gente não seja interpretado mal pelo algoritmo burro das máquinas, beleza? Por isso que a inteligência artificial jamais superará a inteligência do humano, porque ela não consegue interpretar o subjetivo. Vamos em frente? Vamos começar a analisar? Vamos lá. Lembrando, eu não sei se a gente vai ter que fazer algum tipo de modificação. Se tiver, vai ser botando uma marca d'água, mudando o tempo, enfim, do vídeo, para que a gente crie um conteúdo novo em cima de um conteúdo já existente no YouTube, apesar que eu acho que esse aqui não vai ter problema, porque ele já saiu diretamente do YouTube, beleza? Então vamos lá. Então aqui nesse podcast, ela está contando quais são os projetos dela. Ela encerrou, se eu não me engano, em 22, 21, 22. Ela lança depois um livro, um documentário sobre o seu trabalho pós-carreira. Ela fala que eu faço palestras, agora tenho livro, agora tenho documentário. Eu quero treinar outras pessoas a ter essa transição, não somente os atletas, mas as pessoas do mundo corporativo. E esse é o mote. Beleza? E aí vamos ver o que ela fala sobre pós-carreira nesse ponto aqui específico. Vamos lá. Eu acho que eu usava muito melhor, tendo acesso a algumas coisas que para mim foram muito importantes para o meu pós-carreira. Então presta atenção, ela está dizendo assim que foi interessante ela ter acesso a outros tipos de cultura, pessoas, outras bolhas, né, outras tribos para o pós-carreira. Só que quando ela fala pós-carreira, ela engole, ela deglutiu ali aquilo que ela está dizendo. Então isso é uma coisa bem interessante quando a gente fala algo que não está congruente totalmente com o nosso inconsciente, a gente parece que tem que deglutir aquilo, tem que ruminar aquilo. Então além dela fazer esse movimento, né, a gente percebe aqui, ó, olha aqui, ela engolindo, ela vai também fazer uma micro tristeza aqui. Vamos lá. E para execução também, né? Eu sempre digo assim. E aí, tristeza, fecha os olhos de forma mais contundente, cantos das bocas caindo aqui, mas é muito sutil. Lembrando, pessoal, ver a coisa já acontecido é muito mais fácil. Né? E tem que tomar cuidado para não se contaminar. Você sabe que no protocolo Ventura, a última letrinha ali do acróstico, que é o A, tem que tomar muito cuidado para não se contaminar, não entrar numa alucinação de querer encontrar várias coisas. Como eu disse, se eu analisasse esse vídeo e fosse dar um veredito, tipo assim, ó, eu ia falar, 99% ela tá tranquila, tá congruente. Para nós que estamos fora da vida dela, a gente não ia encontrar nada de muito relevante. Olhando agora para trás, e eu ainda assim consegui encontrar 2, 3 pontinhos aqui. Agora, quem estava muito mais próximo, talvez tivesse encontrado esse ato, esse momento. Esse pós-carreira para ela está sendo muito traumático. Estava sendo muito traumático, com muitas indecisões. Eu vou falar aqui depois para frente, talvez um estado de metanoia. Ela vai falar sobre tempo de vida daqui a pouco, que é onde destacaram, que é onde a gente pode até
depois correr com mais aprofundamento, que são 5 minutinhos, que viralizou um trecho dessa entrevista, mas aqui a gente logo no início já vê um desconforto quando ela fala sobre o quanto que isso foi bom para ela, tipo, como eu tô bem, com suporte nesse pós-carreira. Talvez não estava tanto assim. É uma bolha e a gente tem que parar de romantizar o alto rendimento. Olha que interessante, que ela diz o seguinte, que ela passou 20 anos praticamente dentro de uma bolha, ou seja, dentro de um ambiente que não era real quando a gente fala de vida. Porque você... E ela fala, vamos parar de romantizar o alto rendimento. Por quê? Quando você está nesse altíssimo rendimento, você praticamente tem que abdicar de tudo, cara. Você tem que abdicar de amigos, de família, do próprio relacionamento do casal. Você vive praticamente fechado ali. E lembrando, você não precisa ser só um atleta de alto rendimento. Aí é onde a gente tem que puxar a orelha das pessoas comuns quando mergulham, e eu tenho muito medo disso, quando alguns gurus por aí dizem assim, não, você tem que ser 100% focado, o seu tempo tem que ser cronometrado, você tem que ser de alto rendimento, tal, tal, tal. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você às vezes vai abdicar de processos importantíssimos para a sua psique, para a construção da sua alma, da sua vida, de quando você encontrar esses monstros do tempo, da finitude, da morte, da onde não resta mais tanto tempo assim para você especular ou mudar, eles não vão vir como carrancas insuperáveis, ou como eu disse, muros intransponíveis, ou até abismos que eles chamam, porque não há mais tempo para concretizar aquilo que você gostaria. E ela vai salpicar isso várias vezes. É engraçado que ele fala, caramba, você era uma medalhista olímpica, mas eu não aprendi a tocar piano, mas eu gostaria muito de ter tido mais tempo para isso. Nossa, minha grande frustração. Você fala, como frustração? Então tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que você não tenha que ser um atleta de alto nível, que você não tem que ser um executivo de alto nível, um empresário de alto nível, mas com o tempo você tem que começar a puxar o freio, porque a vida vai cobrar. E às vezes ela vai cobrar de uma maneira tão forte que você não vai aguentar essa cobrança e vai falar o que eu fiz com a minha vida. Mesmo tendo resultados excelentes à vista de outro. Porque todo mundo só vê a sua medalha, o seu pódio, mas não vê toda a dor que você passou e suportou por aquilo ali. Então, realmente são escolhas. Escolhas essas que muitas vezes vêm disfarçadas. E se você não domina a linguagem silenciosa, você vai tomar decisões que depois vão construir um futuro aos quais você não quer. E lembrando, o tempo não volta atrás. E é isso que talvez tenha cobrado muito ela. Vamos lá, continuando aqui. Porque ele é... De novo, vai deglutir, vai falar dessa bolha. Difícil, é sacrificante porque você não participa do mundo social. Sacaram? Meu marido me deu muita perspectiva disso, porque ele, atuando em outras áreas, eu sempre tinha contato em jantares, em eventos, com pessoas diferentes de mim. Então, eu conseguia conversar. Ela disse que, inclusive, o marido dela era até o ponto de contato, era quase o psicopompo ali da realidade, né? De trazer o mundo dos humanos ao mundo dos deuses, né? Então, ele que tirava ela do mundo dos deuses e falava assim, vamos ver outras pessoas, vamos ver outras situações, vamos ver outras pessoas tão excelentes, porque além de você estar fechada nessa bolha, acredite, tem muita gente puxando o teu saco, dizendo que você é a melhor do mundo. Ela foi, inclusive, considerada, acho que, bloqueadora, né? Uma das melhores bloqueadoras do mundo. Passar bola, ninguém sacava nela porque ela passava muito bem a bola. Enfim. E aí, quando você vem alguém e tem esse contraste de tipo, caraca, as pessoas estão conversando sobre coisas aqui as quais eu nem imagino sobre o que elas estão falando. E ela relata isso, né? Eu tive que estudar vinho, eu tive que estudar música clássica, eu tive que estudar... Será que era uma cobrança dela mesma? Será que era uma cobrança a qual ela percebeu que ela jamais conseguiria chegar nesse nível, como ela fala, em outras redes, né? E talvez isso tenha cobrado muito. Cara, quando você está na metanoia, que é mais ou menos a idade que ela estava, né? Ali por volta dos 40 anos, quando você tem menos tempo para viver do tempo que você já viveu, aí a sua psique, se não tiver centrada, realmente você vai ter questionamentos aos quais vão ser muito doloridos. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui? Pessoas. Então, eu acho que eu fui entendendo que esse assunto eu preciso dominar mais. Olha lá, tá vendo? Esse assunto eu preciso dominar mais. Será que vai dar tempo? Lá na frente, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando ela fala assim, não, eu tenho mais ainda 40 anos produtiva. Não, ela não teria mais 40 anos produtiva. Não teria. Poderia ter mais 20 anos produtiva. Depois até o próprio corpo, até a própria mente, ela exige que você diminua o seu ritmo para
o momento da finitude, que é algo que ninguém discute. Então não dá para você ser produtivo por mais 40 anos. E talvez ela gostaria de ter esses mais 40 anos. Vamos ver aqui. Eu preciso saber falar de arte, por que não? Picasso, Van Gogh, Monet, eu gosto, eu vou às exposições. Eu sempre gostei, isso vem da minha mãe. Eu falo sempre. E é interessante que aqui a gente vai ter muito isso, né? Ela fala do marido, ela fala do irmão, ela fala da família, ela fala que há um hiato entre ela e o irmão. De novo, são pontos aos quais não voltam mais, né? Ela focou 20 anos da vida dela em algo e não conseguiu salpicar esse algo. Parece que ela toma a decisão depois de 2008, que ela fala, não quero mais ser atleta olímpica. E aí para 2012 ela já não vai mais para a Olimpíada, mas ela continua jogando. E você vê que ela começa a brincar com essa transição. Ela começa a brincar há muito tempo, já praticamente 10 anos. Então parece que ela trabalhou bem isso, de forma organizada. Mas talvez algo ali talvez não, é claro, né, para a pessoa que se atenta à sua própria vida, ela não está bem psicologicamente, óbvio, né? Isso é uma coisa clara. Mas os elementos que startaram para isso é que estavam extremamente camuflados. E é como eu digo, né? Você perceber o outro na sua magnitude, nos seus pequenos detalhes, não só de expressões, mas principalmente do vocabulário, de como se expressa, de como está trazendo esses elementos, é essencial. E isso é um dos pontos que é a narrativa dentro do protocolo. Mas reforçando de novo, são pequenos pontinhos que a gente vai juntando aqui com uma lupa e trazendo, sabendo qual já foi o final. Né? Apesar que muitas pessoas nem essa parte aqui perceberam, foram pegar outras coisas extremamente superficiais e nem perceberam a profundidade que estava acontecendo na vida dela. Vamos para o próximo. Que se eu não fosse jogadora de vôlei, eu seria pianista com certeza. A sua mãe é pianista? A minha mãe não é pianista, mas ela toca. E eu tô com tanta raiva dessa família. Você vê o nojo, mas lógico que é um nojo irônico. Porque meus sobrinhos hoje, um tem 11, a outra fez 5, estão tocando já. Meu pai toca, meu irmão toca, só eu que não toco. Mas você é campeã olímpica, pá. Olha que engraçado, a Ale fala, tá, você não toca, mas você é campeã olímpica. E aí, de novo, aqui consagra tudo que eu falei, né? Essa coisa do... O que é o sucesso? O que é realmente você viver intensamente de fato? É você conseguir aquele objetivo ou é o caminho? Quanto que o caminho custa para você chegar naquele objetivo final? Mas, aqui também. Mas me falta tocar um piano, tá? Mas me falta... Que assim... Mas você vai escutar Eba. Porque parece que ela gosta muito de bar. Aí eu falei, pelo menos eu preciso identificar o que eles estão tocando para eu participar disso. E eu duvido que eles falem assim, vou tocar pra titia, vão lá mostrar pra você. Gente, duvido. mas eu choro, porque às vezes a minha mãe sabe que eu amo música clássica, isso vem dela sim, e às vezes no meu aniversário ela grava ela tocando uma música e me manda um vídeo. E aí eu Beba água. morro, né? Porque é muito bacana ter essa conexão de novo com a família. Olha lá, e aí ela foi ali para a sinestesia, ela foi para o diálogo interno, essa conexão com a família. Ela sempre fala isso, né? Que foram muitos vácuos, muitos momentos importantes em família, quais ela não viveu. Porque eu fiquei muito longe da minha família. Olha lá. Por muito tempo. Eu não participei de muitos eventos importantes da minha família. E eu acho que ali em 2008, quando eu digo, eu quero sair da seleção, vou jogar na Rússia, porque o meu... Só que assim, ela sai da seleção, mas vai jogar em outro país, extremamente longe e tudo mais, que era difícil você ter acesso. E lembrando, isso não é somente um atleta de alto nível, pode ser um empresário de alto nível, pode ser uma pessoa que focou muito o resultado e, por conta disso, se afastou de coisas que são importantes individualmente e é como eu digo, até para uma construção de psique, até para uma construção, projeto natural de vida que todos nós temos, né? Que é você nasce, você se desenvolve, você vai criando a sua personalidade. Cada momento da vida tem uma parte que é importante ser construída. E
quando chega na metanoia, ou seja, da metade para lá, você tem que começar a pensar assim na finitude. Quais são as coisas que você vai deixar para lá, quais são as coisas que você vai dar mais foco, quais as coisas que você vai transformar, quais as coisas que não vai dar mais tempo, eu vou ter que abdicar, abrir mão, mas eu vou negociar o meu tempo com aquilo. E essa é a parte salutar, a parte de daqui a pouco, né, quando você estiver lá num número de anos que você acredita, que você já tem que começar a tirar o pé, você já tem que começar a olhar mais para você, né? Além de tudo e olhar para trás e ter orgulho do que você construiu, do que você viveu, ter boas memórias. E de fato, aquilo foi muito importante. E no caso dela, ela sempre está batendo nessa tecla. Eu ainda preciso construir muitas coisas. Eu tenho pelo menos 40 anos pela frente de forma construtiva. E essa conta não fechava. Como eu digo, você de forma alucinada, você vai ter aí com 65, 70, depois você já começa a ter que tirar o pé até por conta de muitas coisas, né? É o físico que cobra, é a mente que cobra, é a sua própria psique que cobra e parece que foi uma mistura explosiva, né? É a metanoia com essa aposentadoria dela de tipo, não preciso, não quero mais. Mas será que agora o que eu estou construindo vai dar tempo para eu realizar ou eu vou estar entrando numa outra empreitada que também não é minha? Porque eu notei algumas vezes aqui, eu não sei se eu vou conseguir destacar ou não, ela vinha com uma situação meia decorada, de tipo, não, quando eu vou nas palestras eu falo isso. A minha mãe, né, chegou para mim lá atrás e disse, olha filha, preste atenção no caminho, quando eu tinha 12 anos. Você vê que é bem... coisas que são pescadas para a construção de uma palestra, uma construção da jornada do herói. E aí ela, olha, também eu sei que o mundo do empresário é assim, com decisões. Então ela estava entrando numa seara que talvez ela não estava curtindo muito, né? E talvez ela ia entrar num outro projeto que talvez não fosse totalmente dela, mas algo que jogaram ela. Agora você vai ser aquela pessoa que vai dar consultoria, palestras e tal, e falar. E de repente ela começou a ver aquele cenário, começou a ver aquele calendário e falou, puta, de novo, né? Porque ela sempre fala muito sobre isso, ela fala, eu quero ter as minhas escolhas, eu quero ter a opção de não ir, eu quero ter a opção de não fazer, eu quero ter a opção de decidir, porque muitas vezes eu não decidia, eu tinha só que acatar, e tudo isso vai empilhando, né? Vamos para frente. Eu tomar a minha primeira decisão importante na minha vida. Olha, tomar minha primeira decisão importante na minha vida. Você está entendendo essa narrativa? Tipo assim, como assim? Ela não tomou decisões importantes na vida dela até agora? Talvez ela não sentia isso, talvez ela sentia que ela estava indo por osmose, né? De deixar a seleção. Olha... E dedicar esse tempo que eu tinha, quando eu voltava para o Brasil, da Rússia, de ter 4 meses com a minha família, de resgatar meus amigos, de tomar vinho com os meus amigos, de sair com eles. Foi muito importante para mim e foi assim, foi determinante na sequência, eu acho, da minha carreira. Porque você falou em objetivo. Aí, de novo, engole, deglute aquilo, aquela informação... esse resgate que talvez, comparando... Você sabe que uma vez, vou falar uma coisa bem interessante, né? Eu sempre gostei muito de viajar, eu quero fazer muitas viagens. Aí eu falo assim, puxa, deve ser muito legal, né? Você, que nem o Estevão pelo mundo, ou então tem um casal que viaja direto, tem vários aí, né? Mundo Sem Limites e tudo mais. Eu falo, cara, deve ser muito, muito foda, né? Você ser um nômade ali e tal. E a gente inveja aquilo que a gente não tem. Preste atenção nisso. A gente inveja aquilo que a gente não tem. E o que essas pessoas não têm? Muitas vezes é justamente isso. Essa coisa do ninho, essa coisa do você ter participado de várias coisas da vida dos seus amigos, da sua família, aos quais, quando você está pulando de galho em galho para tudo quanto é lado, você não vai ter. Então, de novo, é sempre um ônus e bônus. Tem que tomar muito cuidado, que a gente só sempre vê a parte boa das pessoas que estão tendo algum tipo daquilo que a gente gostaria. Mas será que eu suportaria toda a outra parte? Porque é impossível você tomar uma decisão sem abdicar de outra. É impossível. Qualquer decisão que você toma, você apaga completamente as outras possibilidades de futuro por conta dessa escolha. Simples assim. Simples assim. Então, por isso que as escolhas determinam o seu futuro e por isso que as escolhas têm que estar cada vez mais consciente e se proteger de
larápios, traições, relacionamentos patológicos, você realmente toma as decisões, porque depois que passa, não volta atrás. Então, mais uma vez, eu te convido, então, mintapramin.com.br/evento. Depois que a gente fizer a análise, vai lá, visita, que vai valer a pena você vir aqui para o congresso aqui em São Paulo e juntos aqui, ao vivo, você construir essa capacidade de enxergar mais do que as outras pessoas. Vamos lá. Nesse pontinho aqui de 4 minutos, que deu uma viralizada, né, por conta desse corte, vamos ver se eu me aprofundo mais aqui. Mas, basicamente, são pontos redundantes que a gente conseguiu pegar que exemplificavam um pouco o que estava acontecendo aqui na cabeça dela. Vamos lá. Hoje você se considera o quê? Assim, você é uma ex-atleta e qual que é a sua profissão? Assim, você é empreendedora, você é escritora, você sei lá, palestrante? Porque eu vejo... Você está entendendo? Você é o quê? Uma palestrante, uma escritora? O que você é? Né? Uma ex-jogadora? O que você é? Uma Val que era central, mas podia jogar em várias posições hoje. Eu acho que eu tô jogando. E eu acho que ex-atleta nunca. Porque atleta está aqui. Eu cuido hoje da minha parte física, mental. Hoje eu cuido da minha saúde. Eu continuo. Você viu que deu um hiatozinho bem sucinto? Eu cuido da minha parte física e mental. E aí vem o resto. Vamos ver de novo? Eu cuido hoje da minha parte física, mental. Hoje eu cuido da minha saúde. Mental. Então, mas de novo, é a gente olhando com muita lupa para pegar esse ponto aqui. Depois a gente vê o quanto que ela está entrando nesse mundo de uma nova carreira onde ia trazer, de novo, muitos compromissos. Vamos ver? Eu continuo me alimentando. Eu gosto de rotina. Não essa rotina do massacrante que era a vida, mas eu gosto de ter uma rotina. Então, isso tudo está aqui dentro. É claro que com mais leveza, com a minha agenda, eu posso ir ou não nos lugares hoje. Eu tenho opção de... Ela buscava uma vida mais leve. E parece que estavam jogando uma porrada de conteúdo em cima dela. Não, você vai ser a escritora, você vai ser a palestrante, e a noite de autógrafo, e você tem que falar para o mundo corporativo. Aqui depois ela fala em vários pontos do mundo corporativo, né? Dá exemplos, faz links, ela começa a se vender para esse novo negócio. Aí você fala, será que é isso mesmo que ela queria? Ou ela buscava uma situação mais leve? E aqui algum ponto, eu vou achar aqui para vocês, quando ela faz as contas aí, que normalmente quando você está na metanoia que você começa a fazer. Deixa eu achar aqui. O livro veio para contar o pós-carreira, que eu acho muito importante. Ó, o pós-carreira que eu acho muito importante. Dê uma fechada no semblante, vai para sinestesia, diálogo interno. Porque o meu documentário termina eu saindo da quadra, mas o atleta... Esse é o livro, né? Outras Redes. Morre e renasce. O atleta morre e renasce. Ela estava justamente nessa transição. Cara, são palavras ali que trazem esse peso, né, do renascimento. O meu livro fala muito sobre isso também, né? O Espero que Você Morra. Olha, cara, o meu livro basicamente é isso, cara. É você saber se renascer, se reinventar a cada momento da tua vida. Quem se permanece muito tempo sendo uma única coisa, não percebe a evolução, não percebe as mudanças de espírito, de estado, de pensamento, de julgamentos, vai sofrer muito mais quando a metanoia bater na tua porta. Quando você tiver menos tempo para viver do que tempo que você já viveu. Então, o meu livro, depois eu vou até pedir, põe aí a capa do livro só para o pessoal ver. Eu sempre falo, espero que você morra e renasça até o final desse livro. E, basicamente, acho que é o que ela estava buscando, né? Esse renascer que não deu tempo de acontecer. Vamos lá. E esse é o nome, renascimento. Eu conversei com o Abel... Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, há pouco tempo, há 2 dias. E ele me perguntou exatamente como foi para você. Para mim foi muito doído. Foi muito doído essa passagem. Porque eu tinha minha família, eu tinha dinheiro, mas eu estava triste. Ou seja, ela disse que ela tinha a família dela, mas no sentido talvez dela com o marido, porque a família, fora ela e o marido, ela não tinha contato. Então você vê, ela tinha minha família, eu tinha dinheiro, mas eu estava triste. Olha o peso da palavra triste. Por quê? É difícil, mas eu acho que eu já... Ela não explicou porque ela estava triste. Talvez vendo o tempo passar e não tendo tudo aquilo que ela gostaria de ter tido. E, de novo, são escolhas. Escolhas determinam o seu futuro. E se você ainda tem a visão turvada, você pode fazer más escolhas. E más escolhas vão te levar a lugares aos quais você não quer. E o tempo não volta. De novo, linguagem silenciosa salva vidas.
Fui me projetando em outras coisas que eu queria fazer. Olá, fui me projetando em outras coisas que eu queria fazer, isso lá atrás. Nesse último ano, eu me descobri em muitas coisas. Eu descobri que eu não vou deixar minha história. E tudo que aconteceu, todos os ensinamentos fechadinhos numa gaveta. E aí, por que esse conflito? Alguém queria que terminasse com tudo? Alguém queria que tivesse um grande renascimento totalmente diferente? Eu ainda queria trabalhar em cima desse conhecimento, monetizar esse conhecimento, e aí? Eu acho que a minha história não merece isso. Ela tem que ser contada. Tem algum conflito aí. Aí tem algum conflito. Você vê até que... conflito de interesse, conflito de projetos... Eu acho que para incentivar, para motivar, para inspirar outras pessoas. Eu escrevi isso para você. Como é que eu vou incentivar se eu mesmo não estou bem, né? E eu espero realmente que eu consiga atingir. E eu já tenho um feedback das pessoas positivos. Terminando uma palestra, essa frase que você falou vai ser muito... Ela começou a se vender aqui. Muito importante para mim. O que você disse no seu Instagram de alta performance é muito importante para mim. É muito importante para minha empresa. Olha lá, para minha empresa, ela vendendo já, fazendo o gancho, né? Trabalhar, porque eu palestro para o mundo corporativo hoje. E aí, deu até uma travada, talvez ela não tinha uma agenda tão solidificada como palestrante para o mundo corporativo. Porque eu acho que essa conexão das histórias do esporte com a empresa... Você está entendendo? Aqui ela já começa a engatar, é trabalho novo, tal. Será que é isso que ela queria mesmo? Será que não é? Será que já estavam colocando isso na cabeça dela que seria importante? Enfim, tem um outro pontinho aqui, final, que eu quero trazer para vocês. Deixa eu trazer aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, quando ela em alguns momentos atrás, ela fala sobre o sucesso e ela faz essa cara de asco. Porque talvez o alcançar não significou exatamente o sucesso de vida. Vamos lá. Foi que me levou a... eu acho que alcançar, né? Eu não falo nem de sucesso, mas... alcançar o objetivo. Talvez não de sucesso, mas alcançar o objetivo. De alcançar Porque o sucesso realmente é relativo. Os objetivos que eu tracei. A curto, a longo prazo. É tão importante você saber que direção tomar, para onde você está indo, com quem você está indo. Então, o vôlei me deu as maiores lições da minha vida, as maiores derrotas da minha vida e as maiores glórias. Que aquilo lá é o conjunto, né? Não adianta. Ônus e bônus, vamos lá. Né? As maiores vitórias da minha vida. Beba água. E hoje, o que eu procuro fazer, o que eu sinto, é que eu preciso devolver um pouco do que o vôlei me proporcionou. Eu acho que inspirando outras pessoas com toda essa minha vivência. Então... E aí vem um pouquinho de tristeza, vem aqui Como todo mundo, gente, a gente nunca vai faturar, a gente nunca vai... explanar para o mundo todas as nossas emoções, sensações, enfim, né? Ninguém é 100% sincerão e ninguém é 100% transparente. Talvez ela não via com tanta firmeza que a vida dela era um exemplo a ser seguido. Não por questão de atingir os objetivos, mas não por ter alcançado aquilo que ela acreditava que era o sucesso pleno. E o sucesso pleno, realmente, ele é intangível e talvez quase inalcançável. Por quê? Porque sempre a gente, com o momento que a gente tem uma escolha, a gente tem uma renúncia. E essa renúncia a gente nunca vai saber como é que seria. E a gente fica vivendo muito mais a renúncia do que a escolha. Isso acontece com todo mundo. Então, a grande maturidade é o quê? Assumir que teremos, sim, a individuação, assumir que a gente não vai conseguir viver tudo. E tá tudo bem e viver bem com isso que é inalcançável, intocável e não só tipo, eu nunca terei a vida do Neymar. E pode ter certeza, ele nunca terá a tua vida de repente ter uma liberdade de se relacionar com várias pessoas sem ter 257 focos ou exigindo ou tendo que dar declarações e blá 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 e ser um anônimo que você pode fazer várias presepadas pelo Brasil e no mundo e sair
pela esquerda sem nunca ser cobrado por isso. Então, toma cuidado de sempre achar que você só tem o ônus e não tem o bônus. Agora, resumo dessa análise. De novo, é muito fácil ter engenheiro de obra pronta. Tá? Aqui a gente está fazendo uma análise mais checando, fazendo um checklist, assim como a gente já fez em outros tantos casos que já foram solucionados, mas traçar, conseguir puxar alguma coisa a qual talvez muitas pessoas não enxerguem por conta essa habilidade de você observar além do óbvio. E lembrando também, se fosse para dar algum tipo de diagnóstico, assim como nós já analisamos outros tantos elementos, personagens aí que você falava, cara, você poderia cruzar com essa pessoa, às vezes psicopatas, assassinos e tudo mais, porque eles são tão congruentes que você confidaria tranquilamente para ser seu amigo e tudo mais. Então, toma cuidado com essa coisa de tipo, estaria muito óbvio, estaria muito fácil, ela jogou várias pistas ali. Não, eram extremamente sutis e essa sutileza poderia ter ampliado com quem convive com ela há muito mais tempo ou com uma proximidade de ter a liberdade dela confabular os seus medos, seus desejos, suas agruras, né, suas vontades, poderia encontrar. O desfecho leva a crer justamente que estava nessa transição, nessa metanoia que ela gostaria de ensinar às outras pessoas, mas ela mesma não conseguiu deglutir, digerir, ruminar os rumos da própria vida. Por isso que eu sempre falo, e tome cuidado, né? Tome cuidado porque muitas vezes a gente vê coisas acreditando que as pessoas estão extremamente centradas, são extremamente felizes e por trás não são. As pessoas, como qualquer pessoa, ela precisa ainda aprender. Então, juízes de internet que gostam de ser os perfeitinhos, alecrim dourado sem pecado, que sempre tem o óbvio, a escolha correta, né? Ou o pensamento correto, isso não existe. Isso não existe. As pessoas erram demais. Você erra, eu erro, ela, Valeuska, erra. A gente sempre está buscando, a gente sempre está à busca desse renascimento, dessa morte em vida, para a gente se adaptar e não ser uma única persona, mas viver, evoluir, se adaptar para outras, né? Aquela roupa que lhe servia há 5 anos, hoje não lhe serve mais, aqueles pensamentos que você tinha há poucos anos atrás, ou em relacionamentos anteriores, não lhe servem mais, e está tudo bem. Por isso que eu falo, triste é aquele que morrerá uma vez só na vida. Você precisa matar suas velhas versões para trazer, oxigenar o seu protagonismo. Esse é o caminho, né? É você saber que você é falho, que você é limitado e que você vai aprender durante o percurso da vida. Tem muito a ver aí com as nossas conclusões, né? Eu acho que um conselho de vida é busque ajuda, não permaneça com essas suas dúvidas, essas suas agruras, esses desejos, esses medos, pensamentos suicidas, sim. Busque o CVV, tem muitos grupos de acolhimento em várias igrejas, em várias instituições, em várias faculdades que tem grupos ali de psiquiatras, residentes ali, que estão estudando, se formando, né, psicólogos. Então busque, né, o mais famoso é o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Converse quando você estiver tendo esses pensamentos de finitude. Às vezes, esses pensamentos de finitude... Eu vou revelar uma coisa para você. Eu tenho pensamentos de finitude, acho que desde os meus 5 anos de idade. É uma coisa que eu até trabalho na minha terapia. Eu tenho pensamentos de finitude desde os meus 5 anos de idade. É algo que agora que eu estou conseguindo entender por que eles vêm, por que eles me acordam no meio da noite, no início da madrugada, no despertar de cada dia. Então, converse, porque esses pensamentos podem se tornar em outras coisas, em outras vontades, em outras questões que não são tão salutares para a sua própria existência e para justamente você não busca a morte, você busca respostas, você não busca de fato tirar a tua vida, você busca sanar dores as quais, se você conversasse, se você pensasse nelas, se você dialogasse com elas, você veria que a saída não é cometer, mas sim entender os motivos que lhe trazem essas vontades. Então é importantíssimo você buscar ajuda. Busque ajuda, converse com o seu melhor amigo, converse. E você que é melhor amigo, não fica, nem pensa nisso, tá? Não, entenda, conversa. Por que vem esses pensamentos? E como vem esses pensamentos? De que forma que vem? Como é que é isso aí? É lógico, se você tiver condições de ter uma ajuda profissional, paga e tudo mais, que tenha. Se não, busque ajuda
gratuita. E se você também não tem, você está numa situação que você não tem acesso, busque, converse com algumas pessoas que você confia muito e você pode ser esse catalisador em ouvir essas pessoas e entender que muitas vezes essas mensagens vêm de forma subliminar, elas vêm escondidas. Às vezes a mentira é um grande pedido de ajuda. A pessoa fala que está tudo bem, que está tudo jóia, mas você percebe se você dominar a linguagem silenciosa. Por isso, mais uma vez, eu te convido, nãomintapraMim.com.br/evento, vai lá, se inscreve, vamos passar um dia inteiro aprendendo a identificar o humor das pessoas, as traições, as mentiras, as inseguranças. E você pode ser um catalisador e pode ajudar muita gente, não somente a você, como outras pessoas. Seu caminho, não a definição, mas o caminho para ajudar outras pessoas a manterem as suas vidas, até como nós mesmos mantemos as nossas vidas através das nossas decisões. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, deixa aqui seus comentários, dê o seu joinha e compartilhe. Se você acreditar que é muito importante você compartilhar com aquele amigo, aquela amiga que você acha que não está bem legal ali e tal, compartilha. De repente, simplesmente fala, olha que legal que esse cara faz, e aí você pode ser o catalisador da mudança de estado de humor, de pensamento dessas pessoas. Beleza, pessoal? Não, dessas pessoas. E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais! Tchau, 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 tchau.